Vamos lá? Hoje não é Apocalipse, hoje é Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vai ser a bênção que eu já E hoje eu vou cobrir capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel. Você mandou ler do 7 ao 12 uma vez, não foi? É, que é o livro todo. Pra mim entender e limite. Ah, não, hoje não. Tem um dia que não foi A gente vai ler a partir do versículo 24. Depois eu faço a pessoa. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 24. Você nem chega A minha ideia é que hoje, gente, Daniel 2. por que eu estou indo para Daniel? Porque o capítulo 3 de Apocalipse, ele está muito naquele, aliás, daqui para frente em Apocalipse, está muito focado ou ligado a Daniel, tá? Então, muitas das imagens vão ficar muito mais claras, ou melhores de entender se a gente entender Daniel, principalmente esses capítulos 2 e 7 de Daniel. Se tiver tempo, talvez eu volte na semana que vem e continue no capítulo 9 de Daniel. Mas eu quero dar uma passagem rápida por Daniel, porque as imagens vão ficar mais claras em Apocalipse. Porque Apocalipse, Jesus está finalizando o que Daniel começou a revelar. Tá? Então, só para questão de contexto, o que está acontecendo em Daniel capítulo 2. Lembre-se, Daniel, ele estava em Judá, Nabucodonosor, ele vai para Judá, ele destrói Judá, e ele leva cativo Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele leva para a Babilônia. Então agora eles são escravos na Babilônia. Mas porque eles faziam parte da corte, eram homens de boa aparência, inteligentes, etc., Nabucodonosor coloca eles como em treinamento para que eles possam servir ao rei, como sábios, né? Como ele fazia, como era a política dele. Ele trazia gente de tudo quanto é canto do mundo e fazia eles trabalharem para ele. Por quê? É o que acontece aqui nos Estados Unidos. Tem gente de tudo quanto é canto. É por isso que tem uma diversidade muito grande aqui, né? Você pega perspectivas de todo quanto é canto do mundo. Então, ele foi treinado, etc, etc. Aí o rei Nabucodonosor ele tem um sonho. E ele quer que seus magos, astrólogos, adivinhos interpretem esse sonho. Só que ele não vai falar o sonho para eles. Porque se eles não sabem o sonho, não sabem o que ele sonhou, eles então não tem como interpretar. E é isso que eles falam, mas ninguém nunca pediu isso. E aí agora você está pedindo para a gente interpretar? Ninguém. Como que alguém vai fazer isso? Só os deuses podem fazer isso. Então ele manda matar todo mundo. Aí Nabucodonosor manda matar todo mundo. Fala, vocês não vão falar? Então tá bom. Vou mandar matar todo mundo. Aí Daniel fica sabendo o que aconteceu, ia morrer de tabela, não está nem sabendo o que está acontecendo, estou indo para a morte, não estou nem sabendo. E aí ele fala, não, me dá um tempo. Aí Nabucodonosor dá esse tempo para eles, ele vai buscar Deus, Deus revela o que é. Tanto o sonho quanto a sua interpretação. Ele chega para Nabucodonosor e é maravilhoso, porque no final ele, você tem que ver, ele reconhece quem é Deus, né? Aliás, gente, eu estava hoje eu reli todo o Daniel de novo, né? E aí eu estou lá, falei assim, gente, se Nabucodonosor não se converteu com tudo isso aqui, porque a última hora que aparece ele, né, no livro, é quando ele se exalta e Deus humilha ele vira um bicho. Mas depois a consciência dele volta e ele volta da glória para Deus nos céus. Então, não dá para saber se ele se converteu, se ele nunca se converteu, né? Mas que ele teve várias experiências com Deus, ele teve. Então ele tem muita experiência. E aí agora, quem a gente vai ler aqui é Daniel dando a interpretação do sonho, falando o sonho e interpretando o sonho. Assim como em Apocalipse, nós temos os selos, as trombetas e as taças, são a mesma visão de ângulos diferentes, com símbolos diferentes. Assim como nós temos Josué, quando ele sonha lá, tem um sonho que ele está lá com o pai e a mãe se prostrando, etc. Aí ele tem dois sonhos diferentes. Assim como o faraó do Egito tem dois sonhos diferentes, né? Ele primeiro sonha com as espigas, depois ele sonha com as vacas magras, né? É o mesmo sonho com símbolos diferentes. Daniel vai acontecer a mesma coisa em Daniel.
O capítulo 2 de Daniel é o mesmo, a mesma coisa, ou a mesma interpretação do capítulo 7, com símbolos diferentes. O capítulo 2 fala de uma estátua, a estátua de Nabucodonosor, geralmente é assim que é chamada. Na verdade não é a estátua dele, é a estátua que ele sonhou, né, dele. E no capítulo 7 nós temos os animais, a visão de Daniel. Uma é a visão de Nabucodonosor, a outra é a visão de Daniel. Mas aí os dois é interpretado por Daniel e os dois é a revelação que Deus dá a Daniel. E os dois, o texto vai nos dizer que estão relacionados com o tempo do fim. São as últimas coisas, é o tempo do fim. Então, dito tudo isso, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belsazar: você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: olha a resposta de Daniel. Isso aqui é magnífico, sempre vem Daniel, porque Daniel nunca chama para ele a glória, nunca, ele sempre dá glória para Deus. Versículo 26, versículo 27, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá, marca isso aí, nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente. Olha a resposta de Daniel mais uma vez: não é porque eu sou bom, não é porque tem alguma coisa em mim. Então ele sempre dá glória para Deus. Versículo 31. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílios de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro. Aonde que essa pedra atingiu? Nos pés. Isso aqui é muito importante, tá? Só para você ter uma noção do que ele está vendo, é mais ou menos uma imagem, essa imagem aí, do que está sendo descrito aí. Então nós temos uma estátua com a cabeça de ouro, com o peito aqui, os braços de prata, o ventre, a barriga aqui, as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés, aonde a rocha pega, ele é ferro misturado com barro. Mas é importante, ele cai sobre os pés, tá? E é importante que os pés têm quantos dedos? 10 dedos. Então marca esses 10 dedos aí que vai ser importante lá na frente. Podemos estar no texto, mas depois você vai assimilar porque eu falei isso. Então, vamos lá no 35. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão.
O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então, já começa aqui, gente, a interpretação. Você não precisa dar pirueta para você entender o que é essa. Tá bom, o que é essa estátua aqui? O que é a cabeça de ouro? Quem é a cabeça de ouro? Que reino que é a cabeça de ouro? O reino da Babilônia. Ou, para ser bem preciso, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Versículo 39. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. Então, perdão. Então nós temos um reino. Então, a estátua está representando o quê? O que essa estátua, no geral, ela representa? Reinos. Ponto. Então ela não representa outra coisa. Não tem como você chegar aqui, isso aqui representa povos, isso aqui representa guerra, isso aqui representa... Você não tem como chegar nessa conclusão. Isso aqui representa reinos. Então, um reino, 2 reinos, 3 reinos, 4 reinos, 5 reinos. Nós temos aqui. O primeiro reino é o reino da Babilônia. Depois ele fala que vai ter um segundo reino, mas ele não vai ser tão forte quanto o reino da Babilônia é. E aí vem o terceiro reino, que também vai perdendo força. É isso que ele está falando. Finalmente, versículo 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também esse reino será parte forte e parte frágil. E como viste o ferro estava misturado com barro, isso significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessa aliança não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então ele já está explicando aqui o porquê que é ferro e barro. Porque você está tentando misturar 2 reinos, misturar 2 governos que não se misturam. Eles não vão se misturar. E quando eles tentarem se misturar por alianças, e quando fala casamentos aqui, ele não está falando necessariamente, naquela época, quando você queria misturar um reino com outro reino, o que você fazia? Dava filha em casamento. Porque o cara não vai matar, tipo assim, o pai não vai matar a filha. E o outro rei não vai contra o pai, porque é meu pai. Às vezes acontecia. Então, era uma maneira de firmar uma aliança. Hoje em dia, não é assim que a gente faz. Tem outras, mas a gente ainda se fala em alianças políticas. Então, é uma aliança política. Aí, versículo 44. Na época destes reis, quais reis? Desses últimos. Desse último, dos pés. Lembra que ele está falando do pé que não se mistura, do barro com ferro. Então, na época destes, não é na época do Babilônia, não é na época do prata, não é na época do bronze, não é na época do ferro. É na época destes. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído,
e que nunca será dominado por nenhum outro povo, ou seja, o reino de Jesus. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, qual reino? O reino de Deus, durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou ferro, bronze, barro e prata e ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então eu posso aparecer, gente, com outra interpretação para isso aqui. Tem como ser mais claro do que isso? Tem como? Não. A estátua representa reinos que surgirão sobre a terra. Na época de Daniel, esses reinos ainda estavam no primeiro. Ele está vendo do passado para o futuro. Porque quando a gente voltar para o Apocalipse capítulo 13, João vai ver outra coisa. E ele vai ver do presente para o passado. E as imagens são invertidas. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês existe então em Daniel capítulo 2, a estátua que é a cabeça da Babilônia. Depois nós temos o segundo aí. Se você continuar lendo, e só para uma questão de tempo, eu não vou ler, porque ele vai falar depois quem são esses aqui, quem são cada um desses reinos mais para frente, especialmente Babilônia, que é a atual, os medos e os persas, porque se você for ali para frente para o capítulo 6, se eu não me engano, não estou olhando, capítulo 7 também não, capítulo 8, você tem a visão do carneiro e do bode. A visão do carneiro e do bode, ele dá a sequência, lembra que o livro de Daniel é todo sequência, e ele vai dar muita ênfase à questão do carneiro e do bode. Quem que é o bode, quem que é o carneiro? Se você ler lá capítulo 8, o bode, você vai ver que é os reinos do Medo e da Pérsia, porque eles têm dois chifres, um é maior que o outro, porque representa que um é mais forte que o outro, etc. Depois aparece o carneiro com um chifre só, com um grande chifre, que ele vem do ocidente para o oriente e ataca esse outro. E ele destrói esse com dois chifres, esse que tem um chifre só. Quem é esse bode? Alexandre o Grande. Então, ele sai do ocidente para o oriente, porque a Grécia está no ocidente e vai para o oriente contra os reinos da Média e da Pérsia. Os reinos da Média e da Pérsia, os Xerxes, Dario, eles governam quem? A Babilônia. Eles destroem o poder da Babilônia. Aí, depois vem o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquista a Média e a Pérsia. Aí vem os romanos e conquistam os gregos. Essa é basicamente a lógica. Se você olhar, depois, se você quiser abrir o livro todo já de Daniel, é isso aí, isso vai ficar claro para você. Ele está falando, usando símbolos para falar de tudo isso aqui. Isso aqui, lembra, Daniel está falando da Babilônia. Tudo que vai acontecer aqui depois é história, gente. E a maioria dos comentaristas bíblicos, até os mais céticos, eles vão aceitar essa interpretação aqui. É isso aqui que representa. Historicamente não tem como você fugir disso aqui. Tudo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Exatamente tudo que Ele falou aconteceu. Tudo que é o livro de Daniel aqui, a gente consegue traçar na história. Tá, tudo menos o último, não é? Tudo menos isso aqui. Ok. Porque isso aqui é o Apocalipse que vai dar. Tá. Mas, como tudo isso aqui aconteceu, existe alguma dúvida de que isso aqui vai acontecer? O reino do anticristo? Se tudo isso aqui aconteceu, você acha que isso aqui tem alguma porcentagem de erro de que não vai acontecer? Então, tudo que a Bíblia está falando, como ele finaliza a sua profecia aqui, ou a interpretação, fiel é a interpretação e essa palavra vai acontecer. Então, essa é a estátua, no capítulo 2 de Daniel, tá bom? Então, primeira coisa que a gente nota, essa visão é uma visão para as coisas que vão acontecer, e especialmente o foco foi nas coisas do fim. Fala, Fausto.
Um foi destruindo o outro. Quem destruiu Roma? Então, aí em Roma, é que eles falam que existe essa continuação aqui, ó, porque os pés, eles são ferro, né, e são parte barro, né, mas na verdade, a Roma cai com os bárbaros, né, tem todo aquele costa de Constantino para Constantinopla, etc, e depois, lá por quase 1500, é que ela vai cair de vez com o Império Otomano, né. Então, é o Império Otomano. É por isso que algumas pessoas vão falar que isso aqui está falando do Império Otomano e da questão do islamismo. Vai falar que tem gente que interpreta Apocalipse e Daniel com uma ênfase no o reino do anticristo vai ser o islamismo. Tem algumas vertentes já nessa linha aí. Eles vão... Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eles pegam o Império Otomano e juntam todos os mapas e o Império Otomano ele dominou onde era a Babilônia, onde eram os Medos e os Persas, onde a Grécia dominou e onde Roma dominou. Eles juntam exatamente todo o mapa, porque esse aqui não necessariamente todos eles, assim, o que a Babilônia dominou, os Medos e os Persas dominaram, os gregos dominaram. A Roma, por exemplo, ela ficou na parte do mapa, ela ficou mais pro canto de cá. Então, os Medos, os Persas, a Grécia, eles foram bem para o Oriente. Mas Roma não foi muito para o Oriente. Então ela não dominou todo o território, não expandiu o território como os outros expandiram do lado do Oriente. Então você fala, tá vendo? Então eles vão catar esses mapas e comparar. Agora o Império Otomano fez isso. Então eles vão usar isso. Então existem especulações. Tá? É por isso que a gente fala aqui o reino do fim. A gente não fala quem que é, porque a gente não sabe. E ainda tem gente que vai falar que esse reino com as duas pernas aqui não é Roma. Mas aí fica meio difícil com tudo que está acontecendo em Apocalipse. É muito difícil você tirar Roma dali, né? Falar que não é o Império Romano aqui. E o Império Romano foi muito influente, né? E conquistou o mundo inteiro da época, conhecido do lado mais ocidental, não tanto oriental. Então, vamos para o capítulo 7, rapidinho. E a gente vai ler o capítulo 7. Porque no capítulo 7 agora existe a visão de Daniel. E as imagens são outras. Os símbolos são outros. E aí, todo mundo achou o capítulo 7 aí? Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, é engraçado que o nome de Daniel, o nome dado a Daniel é Beltesazar. Tá? E esse aqui é o Belsazar. Né? Porque senão, mas no primeiro ano de Belsazar parece que Daniel agora virou rei. Não, é Belsazar e Beltesazar. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte, resumo dos seus sonhos. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Só para um pouquinho. Lembra lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que nós vemos os 4 ventos sendo retidos, os 4 anjos retendo os 4 ventos? Quem eram os 4 ventos? Os 4 ventos. Não, os 4 ventos eram os 4 anjos, que são os 4 cavaleiros do capítulo 6, que estão indo, né? Lembra os cavaleiros, o vermelho, o amarelo, o preto e o branco? Lembra disso? Aí depois a gente vai chegar na conclusão, lá no capítulo 7, que os 4 ventos, que são anjos, não deixe que eles saiam para destruir a terra. São os 4 cavaleiros. E aqui, ó, em minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o mar grande. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram no mar. Ou seja, existe aqui, seria uma possível interpretação, os anjos, né, trazendo tumulto para que esses animais saiam, ou causando o cenário para que esses animais saiam do mar. Entendeu? Em outras palavras, o reino espiritual envolvido no reino físico. Então, mais uma vez, 4 diferentes animais, uns dos outros, subiram do mar. Versículo 4.
O primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de urso. Ele foi erguido por um dos lados e na boca entre os dentes tinha 3 costelas e foi-lhe dito: levante-se e come quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as da ave. Esse animal tinha 4 cabeças, ou seja, 4 asas, é um leopardo, 4 asas, 4 cabeças. Só para você ter mais ou menos uma ilustração gráfica do que é isso aqui: o leão com asa, o urso com as 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o último que a gente vai chegar aqui agora. 7. Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Ele não fala o que é, porque não tem base, ele nunca viu aquilo. Não dá para comparar ele com os outros. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Tinha 10 chifres. Os seus dentes eram de? Os pés da estátua eram de? Ferro. Quantos dedos a estátua tem? 10. Então, 10 chifres, 10 dedos, ferro. Ele está querendo dizer alguma coisa. Versículo 8. Enquanto eu considerava os chifres, um outro chifre pequeno que surgiu. Aliás, gente, onde a gente viu 10 chifres? Da última vez? Na cabeça do dragão da mulher? Na cabeça do dragão. Quantos chifres ele tinha? 10 chifres. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Enquanto eu considerava os chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Isso aqui nós vamos ver em Apocalipse capítulo 17. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então, aqui você já vai saber, isso aqui não é um chifre. Chifre não tem boca, chifre não fala. Chifre na Bíblia é o sinal, é o símbolo de poder. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e livros foram abertos. Versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Enquanto fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um período. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Filho do homem. Eu preguei domingo sobre o filho do homem, eu sei esse termo filho do homem. Da onde que Jesus usa o termo filho do homem? Apocalipse capítulo 7. É daqui que Jesus fala. É por isso que ele usa o termo, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Quem é o filho do homem? Então, versículo 13 de novo, alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião. E quem é o ancião? Deus. Foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Perceba que não são os reinos, é um reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adorarão.
Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Então, ele vê o leão sair, o urso sair, o leopardo sair, mas na época do dragão, é o dragão, é o chifre falando arrogância, é o último reino, aquele reino ali. Ele está insultando o próprio Deus, se opondo a Deus, no reino dele, no último momento. Então, são colocados tronos, ele é julgado, ele é morto, ele é destruído, ele é lançado no fogo, que é o inferno, e dali em diante se estabelece o reino de Jesus. Qual o reino? Eterno. Então, nós estamos falando aqui dos últimos dias desse reino. Esses já passaram. Mas, para não ficar no que eu acho, que eu falo, versículo 15, Daniel vai dar a interpretação. O anjo vai dar a interpretação. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente aterrorizaram-me. Então me aproximei de um dos que estava ali e lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. E ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Perceba que ele quase não fala nada desses primeiros reinos, mas ele vai falar do último. 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. O que são os 4 animais? 4 reinos que se levantarão sobre a terra. O que são as partes da estátua? 4 reinos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Vocês governarão para sempre junto com Jesus. Então, olha a interpretação do anjo. Essa aqui, interpretação é um poder de síntese maravilhoso. Que eu queria ter esse poder de síntese no domingo aqui pregando. Rodrigo, o que é isso? São 4 reinos que levantarão sobre a terra. Ponto. E aí, versículo 19 diz assim: então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. O que está acontecendo no Apocalipse, depois de tudo que a gente viu até hoje no Apocalipse? A quem é dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los? A besta. A besta. Versículo 22. Até ele vai vencer, até quando ele vai vencer os santos de Deus? Lembra de Apocalipse capítulo 5? Os selos, quando ele abre o 5º selo, e ele fala assim, e as almas daqueles que estão debaixo do altar clamam: até quando, Senhor, santo, justo e verdadeiro, vai permitir que isso aqui aconteça? Que quem? Que o chifre pequeno faça guerra aos santos e mate os santos. Eles serão entregues às mãos deles. Por quanto tempo? Tempos e meio tempo. Lembra disso? Então, versículo 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. E ele que deu a seguinte explicação: o 4º animal é o 4º reino. O 4º animal é o 4º reino. Tá bom, você já tinha falado que era 4 reinos, não? 4 reinos, beleza. Que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Ou seja, esse reino tinha um rei. Esse reino tinha alguns reis. Esse reino, no final, tinha 4 reis. Esse reino, no final, ele vai ter 10 reis. Ou ele será um colegiado de 10 nações. Então, versículo 24. Então, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino.
depois deles, outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempos e meio. Daí vem os 3 anos e meio, que Apocalipse toda hora se referindo. É de Daniel. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado, totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será o reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, basicamente, para a gente acabar aqui rapidinho, o versículo 4 vai falar do leão. Ele é um leão com asas de águia. Quando eu falei um pouquinho sobre por que as nações usam imagens para si, o que geralmente nós temos nas moedas ou nas bandeiras das nações? Ou um leão ou uma águia. Qual que é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. Então ele está misturando o quê? O leão com a águia. Por que está misturando o leão com a águia? Porque lembra que ele falou de Nabucodonosor? Ele é o rei de reis. Ele é o império. É ele. Então ele é o primeiro rei. É esse primeiro rei. Aí depois ele vai falar de Daniel 5, ele vai falar do urso. O que representa o urso? O urso é aquele que vem depois da Babilônia. Quem que vem depois da Babilônia? Os medos e os persas. Os babilônios são derrotados pelos medos e pelos persas. E aí ele apresenta 3 costelas na boca, que possivelmente são as 3 primeiras conquistas dos medos e dos persas: a Assíria, o Egito e a Babilônia. Da história, você vai lá, você vai ver isso. Então, e representa a ferocidade de como ele devora, ele despedaça. Ele era um reino muito violento. É por isso que ele fala: levanta e come muita carne. Diferente dos babilônicos, dos gregos, dos romanos, que ia lá, conquistava, deixava a galera lá, manda o seu imposto para cá, tudo tranquilo. Eles entram, eles não querem saber, eles matam todo mundo. Eles não queriam saber de política. Eles eram um reino muito violento, os medos e os persas. Aí nós temos depois o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Por quê? Ele representa o quê? Depois quem derrota os medos e os persas são os gregos. Mas os gregos com quem? Com Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande, se vocês estudam a vida de Alexandre o Grande, ele se torna rei muito cedo e ele conquista todo o mundo conhecido, expande até a Índia em 10 anos. Ele faz isso em 10 anos. É por isso que a Daniel 8 vai falar que o bode saiu correndo lá sem tocar o chão. E atravessou sem tocar o chão e atingiu o outro. O que isso quer dizer? A velocidade com que Alexandre conquistou. É por isso que a imagem do leopardo. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? O leopardo. Aí o leopardo com asas. O que é um leopardo com asas? Mais rápido ainda. É a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou tudo. Por que ele tem 4 cabeças? Porque Alexandre, se você conhece a história do Alexandre, ele não tinha filhos. Então quem ficou com o seu reino? Os seus 4 generais. E daí saíram 4 reis. É por isso que são 4 cabeças. E também, se você for lá para frente no resto do Daniel, você vai ver isso também. Tá bom? Aí nós temos então o que ele dá bastante ênfase aí no final, que é o dragão, que é a besta, que ele não chama de dragão, quem vai chamar de dragão é Apocalipse. Nós temos essa visão de dragão aqui por causa do Apocalipse. Então ele tem as garras, os dentes e tem aí os 10 chifres que João vai usar. E eles serão entregues na mão desse último reino, os santos. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Mas no tempo desse reino, o que vai acontecer? Tronos serão colocados, e o ancião de dias vai julgar, e ele será morto, ele será destruído, e o povo de Deus tomará o reino para si. Jesus governará para todo sempre, e não haverá nem vestígio desses outros reinos. Essa
É a história toda. Agora, o que o Apocalipse está fazendo? Ele está elaborando como que vai ser, está dando mais detalhes de como que isso vai acontecer. Ficou claro? Se você não ficou claro, você volta para sua casa e lê Daniel de novo, 2 e 7, e vai te ajudar um pouquinho mais. Não nome de Daniel. Mas ficou claro, tipo assim, porque às vezes você lê, porque às vezes você lê esse símbolo, você lê isso aqui, nossa, chifre, que não sei o quê, e mesmo que tenha interpretação ali, só os símbolos já te deixam nervoso, você já não quer mais entender a interpretação. Aí quando você para, acalma o coração, fala, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui. Você viu que eu não tem nada de mistério? Eu acho que eu trouxe um pouquinho da história, do que está acontecendo historicamente para você também, que não está escrito no texto, não está ali, que é Roma, que é a Grécia, apesar que o texto fala sobre a Grécia e sobre os Medos e os Persas, assim, em Daniel. Mas eu meio que sintetizei tudo para você e dei para você. Fez sentido? Os símbolos ficaram claros? Então semana que vem a gente pode voltar para Apocalipse capítulo 13 e ver o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E o que representa? Matar esse bicho. Matar esse bicho. Amém?